Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, Pastor José Jorge de Lima. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Esse texto é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, mas eu quero trabalhar, eu vou pedir para a irmã que está lá no computador, colocar como tema para mim 12 cestos cheios. Coloca assim, letras garrafais, 12 cestos cheios. Mas antes pode colocar aí o texto que nós vamos ler. Eu queria pedir que, por gentileza, vocês agora não saiam. Se você trouxe um celular, por gentileza desligue, a menos que seja necessário. Nós temos o doutor aqui, tem pessoas às vezes que precisam manter o celular ligado, mas deixa aí no modo silencioso e evite agora sair, ir ao banheiro. Preste bem atenção na palavra que Deus tem para o mês de outubro, que é sobre os 12 cestos cheios. Tenham paciência comigo, que eu estou mexendo nesse trem aqui o tempo todo, mas eu vou me acostumar com isso, porque é bom ter as mãos livres assim para pregar. João capítulo 6, verso 1 diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Deus deu a graça para mim e para a pastora Solange de estar nesse mar aqui. E Deus me deu a graça de pregar aqui. Me convidaram e eu fui o pregador nesse lugar. Então toda vez que eu leio esse texto e falo do mar da Galileia, eu me vejo lá pregando no barco. Tive esse privilégio, é um lugar muito lindo, espero que um dia vocês possam ir também. A gente possa fazer uma caravana para Israel e vocês nos acompanharem. O texto diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, todos os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Eu quero lembrar isso. Ele distribuiu, mandou comer à vontade, todos, quanto eles queriam comer. O verso 12: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aí o texto que a gente vem acompanhando nesses dias. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Esta é a palavra de Deus e esta é a porção da noite. Amados, em primeiro lugar eu quero dizer para vocês que hoje vocês ouviram aí muitos pregadores, e cada pregador com tanta revelação. Das Mateus mesmo tem uma palavra revelada muito linda,
enfim, o professor Nelson, todos eles que vieram aqui, hoje conversando com uma irmã lá no treinamento, falando do Juliano Matos. Então vocês já comeram muita picanha, vocês comeram muito filé durante esses dias. Hoje é o José Jorge. Hoje é arroz com feijão. Só que é bom lembrar, vai comer picanha todo dia. Quero ver se você aguenta. É bom comer de vez em quando. Vai comer filé todo dia. Mas eu não conheço ninguém aqui que enjoa de arroz e feijão. Então, estou me sentindo bem. Eu quero que a graça de Deus nos ajude para compartilhar lições que nós tiramos desse texto. E a primeira que eu queria dizer aqui é que é bom lembrar que houve 2 multiplicações, 2 momentos. Eu estou lendo um deles aqui. Mas eu estou falando que houve 2 porque os 2, doutora Cleide, eles aconteceram no deserto. Então, como pregador e pastor de vocês, que não vai pregar aqui e vai embora, e aí cada um se vira, não, eu estou aqui para acompanhar, para ajudar vocês, eu não posso dizer diferente do que eu vou dizer agora. Pode ser, é possível, que em 2016 em algum momento tenha deserto. Todos nós estamos sujeitos a isso. E isso é evangelho. Agora, preste atenção nisso. Você vai notar na Bíblia que deserto é um cenário perfeito para milagre. Olhe todas as vezes que você viu histórias de deserto na Bíblia. Você viu pão caindo do céu. Você viu o mar sendo aberto. Você viu situações das mais lindas acontecendo, pássaros vindo em direção do povo para ser morto pelo povo, para ser alimentar o povo, que eram as codornizes. Ou seja, deserto pode ter um momento de deserto, uma situação. Eu não sei se alguém aqui hoje está vivendo um deserto, em alguma área, no casamento, na vida profissional, na família, na sua vida pessoal, íntima. Mas o deserto não é um lugar ruim, o deserto é uma escola de Deus. O deserto é um lugar de tratamento de Deus. E esse milagre, é bom lembrar, ele está acontecendo no deserto. Segundo ponto que eu quero lembrar aqui é que Jesus faz uma pergunta que é a pergunta de um pai de família, e eu já comentei isso há algum tempo atrás com a igreja. Jesus pergunta para eles assim, vendo aquela multidão, e lembre-se, o texto fala de 5.000 homens, então quer dizer que nós tínhamos ali mulheres e crianças, e qualquer pregador e qualquer estudioso da Bíblia vai dizer que havia umas 10, 12 mil pessoas, ou até 20 mil, se você pensar numa família com 2 filhos, casal, você vai pensar, tem 20 mil pessoas, mas pensamos que seja 10 mil, 12 mil, porque fala só de 5.000 homens. Jesus olha para aquela multidão e faz a pergunta que muitas vezes você fez na sua vida, fez na sua casa, fez no seu trabalho, fez no seu dia a dia. Onde vamos comprar pão? Aí alguém pode pensar assim, mas essa pergunta não devia ser onde vamos comprar pão, é com que dinheiro vamos comprar pão? Porque é muita gente. Mas essa pergunta é pergunta de teste. Irmãos, escute isso, preste atenção. Todos os dias, quando eu e você acordamos, nós estamos acordando para um teste. De quando eu fui orar de manhã lá, o pastor que estava ministrando para nós no treinamento, passamos uma manhã de treinamento lá no Hotel Fazenda, eu disse isso, né, pastor Edivaldo? Deus nos deu mais uma chance. Quando eu acordei hoje, Deus estava dizendo assim, Jorge, estou te dando mais uma oportunidade. Mas nesse dia, Deus está fazendo teste também. Agora, o mesmo Deus que me faz teste, o domingo, quem sabe, seja o dia mais tranquilo de teste, quando nós estamos no período normal, que você vem na escola bíblica de manhã, quem sabe vem até em jejum, à noite vem para a igreja, à tarde você descansa, é mais tranquilo. Na segunda-feira o teste é mais difícil. Agora, o mesmo Deus que nos testa, é o mesmo Deus que está torcendo para a gente passar no teste, para a gente ser aprovado. Você vai encontrar durante 2016 muita gente torcendo contra, muita gente falando contra, muita gente torcendo para você não dar certo, muita gente torcendo para você quebrar a cara, muita gente criando situações para prejudicar você. Mas o Deus que disse, José Jorge, estou te dando oportunidade de mais um dia, é um Deus que está me testando sim naquele dia,
que vai permitir situações que servirão de testes para mim, na minha fidelidade, honestidade, hombridade, caráter, mas é o mesmo Deus que está terminando a noite dizendo: Jorge, obrigado, fiquei feliz com você, porque você está passando no teste. A pergunta é: estamos passando no teste? Onde compraremos pães? Aí Filipe já olha para o lado que todos nós, humanos, às vezes olhamos. Filipe diz: o problema não é onde, o problema é com o quê. Nós não temos um mini mercado, nós não temos um extra, nós não temos uma padaria, nós não temos... O problema não é onde, o problema é com o quê. Nós temos 200 denários, embora era um dinheiro interessante, mas para tanta gente não dá. Em algum momento de 2016, quem sabe a sua pergunta vai ser: cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? Como é que eu vou fazer sem dinheiro? E sem dinheiro, pessoas brigam. Sem dinheiro, famílias têm problemas. Sem dinheiro, casamentos quase acabam sem dinheiro. Porque é interessante como o dinheiro entra na vida das pessoas de uma forma avassaladora. Mas o texto, você pega lá em casa com calma, e você vai ver que Jesus estava apenas testando. Era um teste. Agora, um outro detalhe, um outro ensino desse texto, que é muito pouco pregado quando se fala dessa multiplicação. No verso 9, o texto fala de um menino, dá uma olhada aí. Está aqui um rapaz, ou em outras versões, está aqui um menino. Essa versão do painel, está aqui um rapaz. A versão da minha Bíblia, está aqui um rapaz. Alguém tem aí uma versão dizendo assim: está aqui um menino. Irmãos, é bom lembrar que quando a gente fala da multiplicação dos pães e dos peixes, a gente fala do milagre. A gente exalta o nome de Jesus, e tem que exaltar mesmo, porque é Ele que está fazendo o milagre. Mas esse milagre aconteceu porque tinha uma pessoa envolvida no milagre. Deus trabalha comigo, irmão. Deus trabalha com você. Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha conosco. E o texto diz: está aqui um rapaz. Queridos, para pensar comigo. Vamos agora conjecturar aqui e imaginar. Vocês acham que só esse menino levou lanche? 5.000 homens, 10.000 pessoas, 12.000 pessoas? Será, irmã Sônia? Mas esse menino, ele é o menino que aparece na história. Em 2016, muita gente vai ter um lanchinho. Muita gente vai ter alguma coisa na mesa. Muita gente vai ter alguma coisa no bolso. Muita gente vai ter situações agradáveis. Mas quem vai fazer a diferença é quem se aproximar de Jesus e disser: o meu está aqui. O que tenho está aqui. E aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, de horário, de tempo. Olha aqui essa lotação aqui que está acontecendo. Eu não sei, deve ter gente lá assistindo lá no telão, que quem sabe não ficou aqui dentro. Essa lotação toda, esse povo todo, não pode ser só nos 12 dias, irmãos. Essa vida de entrega que nós vamos fazendo, porque ficar 12 dias aqui não é fácil. Eu estou cansado, sei que você está cansado. Hoje eu queria brincar de bola lá, nadar, mas terminou, eu almocei, vim descansar, dormi para poder pregar, porque eu estava cansado. Ainda temos mais 2 dias, estou feliz, uma canseira boa, gostosa, mas estou cansado. Então eu sei, e você que trabalha o dia todo, eu dou atendimento aqui, mas se eu quero descansar, eu posso. Você tem o seu dia a dia. Então eu sei que para você 12 dias não é fácil, mas é você entregando o seu lanche. É você entregando o que tem. E esse menino é um menino anônimo. Nós temos anônimos da Bíblia que mudaram histórias. Nós temos uma menina que mudou a história de Naamã, ninguém sabe o nome dela. Nós temos um rapaz que mudou a história de Paulo, que orou por ele e ninguém sabe o nome dele. Nós temos histórias na Bíblia de pessoas que não têm os seus nomes. 4 amigos do paralítico que deixaram uma história linda em Betsaida e que nós não sabemos o nome dele. E aqui está um menino. Eu gosto da expressão: olha lá, está aqui um rapaz. Será que Jesus poderia dizer nessa noite: está aqui uma pessoa, e essa pessoa ser eu, ser você? Anônimo. Uma pessoa que não tem um nome escrito, não é um líder, mas é alguém que está querendo fazer alguma coisa, que está querendo mudar uma história,
que não está querendo passar por essa vida e acabou. Eu estava pregando em Montemor esses dias, e eu falei daquele rei Jeorão, que o texto diz assim: foi sem deixar saudades de si. Não é isso, pastor Jair? Você já imaginou a gente ir embora, ir para o velório? Eu fiz um velório que nós precisamos chamar a gente para carregar o caixão. Eu tenho dito aqui, a gente precisa ter pelo menos 6 amigos, irmão, porque o caixão tem 6 alças. Passar por essa vida e nada fazer. Passar por essa vida e não marcar nada. Esse menino não estava preocupado que o nome dele viesse para a história, tanto é que o nome dele não foi escrito. Mas alguém disse: tem um menino aqui. Segundo, esse menino estava lá porque ele não foi lá pensando: eu vou chegar lá, Jesus vai pegar meu lanche e vai multiplicar. De maneira nenhuma isso passou pela cabeça dele. Por que esse menino estava lá? Porque esse menino disse assim: eu vou ouvir Jesus. Era alguém entre a multidão que queria ouvir o mestre. Durante esse ano, na sua correria, no seu trabalho, na sua vida secular, você precisa trazer o alimento para casa, cuidar da sua família, e deve fazer isso e se dedicar a isso. Mas pare para ouvir Jesus. Você pode se surpreender no meio da multidão. André, que alegria, família. Atibaia, Itatiba. O texto diz que esse menino pega o pouco que tem e coloca nas mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixes. Como disse o pastor Gonçalves aqui, Gonçalves Filho, devia ser um menino que comia bem, né? Porque 5 pães e 2 peixes. Mas o lanchinho dele pôs na mão de Jesus, disse: olha, é o que eu tenho. Eu falei que ouvi Jesus, eu sabia que Jesus ia falar um tempo especial, eu não queria passar fome, e minha mãe preparou um lanche, e eu trouxe. Irmãos, quando a gente tem, seja o que for, seja muito, seja pouco, põe na mão de Deus. E aqui eu estou falando, por exemplo, de talento. Nós hoje paramos com quase 80 líderes para melhorar nosso talento, para preparar mais a nossa ferramenta. O que nós estamos fazendo pelo reino? Deus nos deu talento. Você pode não salvar ninguém, mas você pode colocar alguém diante de Jesus, levando essa pessoa para um GC, para um grupo de comunhão, trazendo essa pessoa num culto, dando um telefonema, usando o seu talento para ajudar alguém. Você pode fazer isso com o seu casamento, que às vezes parece que está lá pelo fio, mas nas mãos de Jesus pode mudar a história. Você pode fazer isso com a sua saúde. Eu tive uma experiência de saúde muito linda esse ano, que terminou. Você pode fazer isso com o seu emprego. O importante é colocar nas mãos de Jesus. Agora, é bom lembrar que essa oferta desse menino também tem 3 características muito interessantes. Primeiro, foi uma oferta sacrificial. Se ele tinha 5 pães e 2 peixes, ele podia dizer: ó, pelo menos um pão e um peixe deixa comigo, né? Afinal de contas, todo mundo sabia que vinha para cá, por que não trouxeram comida? Então leva 4 pães, leva um peixinho aí, mas deixa pelo menos um pão e um peixe para mim. Não, irmão, ele entregou tudo. Ele não reteve nada. Segundo, esse texto diz que ele pensou nas pessoas. Porque só quem pensa nas pessoas tem generosidade. Que em 2016, entre todas as atitudes que nós tivermos, vamos pôr no nosso coração ser um pouco mais generosos. Praticar a generosidade. Fazer alguma coisa por alguém. Eu sei que muitos de vocês aqui já têm nos ajudado na casa de recuperação, têm nos ajudado aqui com o serviço social, entregando 30, 40 cestas básicas todo mês. Tem feito alguma coisa, mas dá para a gente melhorar isso. Você não pode resolver o problema da África. Agora essa igreja aqui abraçou o Senegal, envia uma ajuda todo mês para a África. Mas você pode ajudar alguém aqui perto. Nós temos gente aqui, estou olhando para o irmão aqui, que todo mês manda para cá várias cestas básicas, quando às vezes nós esquecemos de mandar 1 quilo. O que nós temos pode não ser muito, mas na mão de Jesus ele multiplica, irmão. Você não imagina gente que aparece aqui, que diz assim: pastor, me ajuda porque hoje eu não tenho o que colocar na panela. E aí eu não tenho a chave desse trabalho, nem devo ter mesmo, eu já ligo para a equipe,
irmão Natal, irmã Liana, alguém vem aí e supre a necessidade. E terceiro, e o melhor de tudo, a oferta desse menino provocou um milagre. Em nome de Jesus, em 2016, seja um provocador de milagres. Seja alguém que faz a diferença com aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Pode não ser muito, mas o que você tem, você diz, eu vou pôr na mão de Jesus, eu não posso fazer milagre, mas eu posso colocar na mão dele e ele faz. Vamos fazer mais. Eu acho que dá para fazer mais. E enquanto nós fazemos pelo reino, Deus fará por nós. Amados, um momento bonito desse texto, já em outro evangelho, porque você pode notar que todos os evangelhos falam. Então você vê que a multiplicação dos pães e dos peixes é muito importante, porque ela é mencionada nos 4 evangelhos. Em outro deles, Jesus usa a seguinte expressão quando eles dizem que não tem comida. Jesus diz para os discípulos assim: dai-lhes vós de comer. Pega esse texto, eu acho que é o texto lá de Lucas. Dai-lhes vós de comer. Eu estou lendo o texto de João. Eu quero deixar a pergunta aqui para você ir para casa pensando sobre isso. Quem nós estamos alimentando? Às vezes nós alimentamos ódio, nós alimentamos rancor, nós alimentamos desejo de vingança, porque tem coisa que fazem para nós que nos machucam, nos ferem. Mas a pergunta é: quem nós estamos alimentando? Quem você está discipulando? Qual é a pessoa que você está investindo na vida dela, com telefonema, com oração, com jejum, com entrega de gastar tempo para ouvir essa pessoa? Tem muitos amigos nossos que nós convidamos, eles não vão querer vir para a igreja. Eles vão ter algumas dificuldades para vir direto para a igreja. Mas se nós os convidarmos para ir numa casa, na nossa casa, eles aceitam. Na nossa casa eles vão se sentir mais à vontade, ou na casa de um amigo. Isso chama-se GC. Isso chama-se célula, que agora, quarta-feira, já reinicia. Terça termina os 12 dias, quarta-feira estamos nas casas. Eu queria convidar você a esse ano de 2016 alimentar alguém. Jesus disse para os discípulos: dai-lhes vós de comer. Nós podemos dar alguma coisa. Nós podemos dar uma palavra bíblica para alguém. Se nós não temos um talento de pregar, de ter uma teologia, uma escatologia, um ensino bíblico profundo, nós conhecemos Jesus, e isso é o suficiente. Nós podemos fazer isso. Em nome de Jesus, é um pedido que eu faço. Esse ano de 2016, alimente alguém. Eu não estou pedindo para você alimentar a família toda, porque quem sabe na sua família tem gente que não acredita, zomba de você. Eu não estou pedindo para você alimentar o bairro inteiro, porque tem gente lá no bairro que às vezes, porque você é evangélico, eles até têm alguma dificuldade para conversar com você, porque não gostam. Eu sei disso, no seu trabalho, mas certamente vai ter alguém que vai se aproximar de você em 2016. Certamente vai ter alguém que o próprio Deus vai colocar no seu caminho. A pessoa está com um problema, e o problema é o princípio da palavra de Deus. O problema é o início onde você pode, através do problema, ensinar alguém, melhorar a vida de alguém. Dai-lhes vós de comer. Jesus, que tinha todo o poder, disse para os discípulos: vocês vão dar comida para eles. Esse texto fala que em dado momento, Jesus disse assim: se temos 5 pães e 2 peixes, temos alguma coisa? Põe ele sentado em grupos, de 50 em 50. Leia esse texto em casa com calma. Esse texto está dizendo assim, que Jesus organizou. E agora eu quero falar um pouco disso. Tem muita gente que não ganha mal, mas gasta mal. É desorganizado. Em nome de Jesus, comece 2016 colocando sua vida em ordem. Você não pode ganhar 1.000 e gastar 1.100. Se você ganha 1.000, você não podia gastar nem 1.000, você tem que gastar uns 800.
A orientação é guardar pelo menos 20%. Mas não dá, mas não gaste mais. Nós, às vezes, desorganizamos a nossa vida em todas as áreas e depois queremos que Jesus arrume a nossa vida, que Deus conserte a nossa vida e jogamos a culpa nele. Estou indo na igreja, estou cantando, estou fazendo os 12 dias, estou fazendo isso, mas estamos desorganizados. Em 2016, seja o ano da organização. Põe de 50 e 50, porque aí nós vamos organizar isso. Nós vamos conversar em grupo. E 50 e 50 são células e células. Eu só vejo GC agora, né, pastor? GCs e GCs. Por quê? Porque é muito importante formar comunidade. Irmãos, tem muita gente aqui que eu não sei o que está passando. Sabe o que é triste para mim? Quando alguém chega no meu escritório e diz assim, pastor, vim aqui para avisar o senhor, acabamos de assinar o divórcio. Por que vem falar para mim que assinou o divórcio? Por que não veio falar antes? Mas dentro da igreja, tem gente que sabia que o casamento dele não estava bem, que o casamento dela não ia bem. Se eles estão num grupo pequeno, num GC, aquele grupo vai cuidar desse casal. Nós temos hoje um grupo de casais, grupo de GC, sei, a Maria Helena e o Edson, onde eles estão? Estão lá. Na Vila Nastre, não é isso? É um grupo que está sendo direcionado ensino para casais. Lá entra administração, vida sexual, cuidado do marido com a esposa com o marido, trabalho, administração, tudo isso que eu estou falando aqui, lá é falado com mais amplitude. O que nós estamos fazendo para nos organizar? Outra coisa, esse texto diz que só houve multiplicação, só houve milagre, porque houve necessidade. Para de pedir milagre aonde não precisa. Para de acordar 10 horas da manhã e dizer por que não arruma emprego. Para de achar que emprego vai cair no seu colo. Para de achar que porque você serve a Deus, um anjo vai aparecer dizendo assim, estão fazendo ficha na 3M. E vai bater a asa e vai subir. Corre atrás. Vai para cima. Faz a sua parte. Milagre só acontece onde há necessidade. E aqui eu quero falar o seguinte. Irmãos, tudo que Deus nos der, carro melhor, casa melhor, e outros recursos, mais dinheiro, Deus quer dar, Ele deixa Ele dar. Eu recebo, eu também recebo, você recebe. Mas Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com as nossas necessidades. A Bíblia diz que Deus suprirá, não os nossos desejos, mas Ele suprirá, pastor Fábio, as nossas necessidades. Onde há uma necessidade pode haver um milagre. Mas aonde você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus ressuscita o Lázaro, mas quem tira a pedra somos nós. Quem abre a porta somos nós. Quem prepara o caminho somos nós. O verso de número 11 deixa outra lição para mim e para você. Jesus então tomou os pães, olha a expressão, havendo dado graças. Você já parou para pensar na expressão de Tomé, quando Jesus pega 5 pães e 2 peixes, quem sabe ele já tinha colocado um cesto, e ergue aquele cesto com 5 pães e 2 peixes no meio de 10 mil, 12 mil pessoas, e começa a agradecer. Pai, eu te agradeço, porque tem uma multidão com fome, e eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Irmão, no domingo se diz assim, vamos orar. Deus, obrigado por esse bife, essa costela, essa picanha. No Natal, esse peru. Aí no dia a dia, na segunda-feira, ele fala assim, ovo? Amém, vamos comer. Não se dá graça. Quem vai comigo aqui sabe que eu vou falar, todo mundo.
Posso estar em qualquer restaurante da cidade, e muitas pessoas já jantaram comigo, almoçaram comigo, os pastores que vêm aqui, o Joel sabe disso. Aonde a gente está servindo uma pizza, está servindo um almoço, seja no restaurante que for, a gente dá a mão e diz: Senhor, obrigado que nós temos comida, não está faltando. Eu já contei, mas vou contar de novo, porque tem muita gente que não sabe, vou lembrar isso. Tinha um sitiante, um senhor muito temente a Deus, ele ajudava a sociedade, e ele mandava saco de arroz, saco de feijão, todo mês, para o serviço social da cidade. Mandava batata, tudo que ele produzia lá ele mandava. Aí no final do ano fizeram uma festa, a grande sociedade, a grande elite reunida, e aí lógico alguém disse assim: precisa chamar aquele senhor lá, porque ele nos ajuda, ele manda batata, manda feijão, manda comida para a gente aqui para distribuir, vamos honrar ele, vamos convidar ele para essa homenagem. Chamaram ele, fizeram a festa, só gente da alta sociedade. Aí todo mundo sentou, cada um falou, sentaram para almoçar, todo mundo já começou a almoçar, e ele abaixou a cabeça, tirou o chapéu e começou a orar. Quando ele começou a orar, uma senhora da alta sociedade, querendo tirar uma casquinha do senhor lá, falou para ele assim: ô senhor, no sítio ainda é assim? Ele percebeu que ela estava zombando dele, e ele disse para ela: não, minha senhora, as minhas vacas não oram. As porcas que eu tenho lá, elas vêm no coxo e comem sem fazer oração. Mas a minha família não come nada sem agradecer a Deus. Às vezes nós achamos que somos superiores aos animais, né? O texto termina não, ele continua, ele diz aqui, no verso 12: recolhei, quando todos estavam saciados, comeram à vontade. Jesus não impediu ninguém de comer, como? Todo mundo comeu? Aí Jesus diz isso, não foi um discípulo que teve essa ideia. Preste atenção, irmãos, ideia de economia é a ideia de Jesus, não é ideia só do ministro da economia, não é ideia só do administrador da sua empresa, não é ideia só da contadora da nossa igreja ou da contadora da sua empresa. A administração é algo que Jesus ensina. A Bíblia tem tudo, ele diz assim: recolhei os pedaços que sobraram, irmão, para que nada se perca. Por isso, ensina a criança. É ruim quando a gente vai em algum lugar, e às vezes não é só criança não, pessoa come comida demais no prato, dá a impressão que ela tem medo que a comida vai acabar. Você vai comer pizza, irmão, come um pedaço primeiro, depois pega outro. Tem gente que entope o prato, depois não aguenta comer, fica feio. Eu pelo menos acho feio. Esses dias até passei vergonha, porque eu estava num lugar e começaram a servir sorvete, deram dois, mas eu falei: não quero dois, eu quero um só, porque enquanto eu chupo um outro vai derreter. É assim que funciona, é um para cada. Depois que todo mundo comer, come de novo. O pastor Edivaldo hoje orientou: irmão, nós vamos almoçar, todo mundo vai almoçar. Quem vai repetir, vai ter comida para repetir, mas espera todo mundo, foi isso, pastor Edivaldo? Todo mundo que está comendo pela primeira vez comer, para depois você ir com o prato lá. Jesus ensina isso, não jogue comida fora. Existe uma pesquisa aí, de que se guardasse a comida que nós jogamos no lixo, nós não teríamos país na África passando fome como nós temos. Nós não teríamos, se desperdiça quando vai construir uma empresa. Não precisa de tudo aquilo de tijolo, não precisa de tudo aquilo de areia, vai ficando areia pelo caminho. Você passa na construção, é areia sobrando, é ferro sobrando, é pedra sobrando, é areia indo para o ralo com a chuva. Desperdício. Jesus disse: recolha o que sobrou. Em 2016, coma o que é necessário, coma bem, mas coma o que é necessário. Vai no self-service. Lá é bom, né, irmão? Porque você sabe que lá você vai pagar, então você fala: não, deixa eu pôr pouco aqui, porque aí eu pago pouco. Você vai na churrascaria, você joga pedaço de carne no lixo. E é benção ir na churrascaria. Mas então pega o pedaço que você vai comer. Para de desperdiçar. E aí o texto termina dizendo: todos comeram e ficaram satisfeitos. Irmã, coloca para mim um texto que é totalmente o contrário desse texto aqui, de Ageu.
Ageu, capítulo de número 1, verso 6. Olha o que diz. Ao tempo que esse texto aqui diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, Ageu 1,6 diz assim: tende semeado muito e recolhido pouco. Olha a expressão agora. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para o colocar num saco. Isso é maldição, irmão. Dá uma olhada como é que está a sua vida. Se a sua vida não está um Ageu, uma história de Ageu 1,6. Gente que come e não fica contente, gente que veste e não fica contente. Tem gente que está vivendo uma vida tão sem a bênção de Deus que o sonho é comprar o vestido. A hora que compra o vestido rasga. O vestido não está da cor que... O sonho é comprar a geladeira, aquela que sai pedrinha de gelo na porta. Para a geladeira o negócio... Por quê? Porque a vizinha comprou. Não é esse o projeto de Deus. É gente satisfeita. É lógico que se Deus der uma geladeira de pedrinha na... Ai, que bom, né, irmão? Você não precisa abrir a geladeira, por lá já cair a pedrinha de gelo. Mas que seja Deus dando. E não você com uma insatisfação. Às vezes até com inveja, porque a vizinha comprou. De jeito nenhum. Nós não podemos viver isso. Satisfação. Escute isso, pega a Bíblia e lê a Bíblia. Satisfação é característica divina, Itamar. Você olha para os projetos de Deus, o reino de Deus é um reino de satisfação. Agora podemos realizar sonhos, todos nós. E é gostoso. Esse menino entregou 5 pães e 2 peixes. A Bíblia não diz, irmãos. Mas todos os escritores que eu conheço, e todos os escritores e os sábios que eu ouço sobre esse menino, eles acreditam que quando sobrou 12 cestos cheios, esse menino, Jesus mandou esse menino levar os 12 cestos para casa. É possível. Agora, independente de ser esse menino aí, anônimo, que tenha levado os 12 cestos, o texto diz que sobrou. Sobrou porque ele teve a coragem de entregar nas mãos de Jesus um lanche pouquinho. Em 2016, nós vamos começar com 5 pães e 2 peixes, mas haveremos de terminar com 12 cestos cheios. Vamos crer nisso. Há quase 30 anos atrás, o Itamar, a Ana Esther, a irmã Jacira, o Issal, e muitos outros aqui sabem, irmã Jacira, que há quase 30 anos atrás eu saí daqui, o Jorginho, obreiro dessa igreja, funcionário da irmã Jacira, do irmão Issal no escritório, e fui para uma cidade que poucos gostariam de ir. A casa está lá até hoje, a Wanda, cadê a Wanda do Bego? Onde está a Wanda? A Wanda foi lá com o Bego, e sem eu saber tirar uma foto e me deram, essa foto está na minha sala, não vai sair de lá, irmã Wanda. O dia que você for na minha casa eu mostro. Você não vai acreditar. Bom, você vê na foto, você vai achar até que a casa é maior, mas quem foi lá viu, não acredita que eu morei lá, né, Bego? Há quase 30 anos atrás, num telefonema do pastor Juvenal Gardinha aqui, eu disse para ele: pastor, eu quero sair, o meu coração está ardendo, eu quero ministério, eu quero pregar o evangelho. Estava bem empregado, minha filha comia Danone, e a Aline sofreu, irmão. A Aline sofreu demais no ministério. Porque a nossa vida financeira, a nossa base de arrecadação caiu muito, de recursos, porque nós fomos para um lugar que não tinha igreja e começamos num salão em Porangaba. E lá nós começamos com 12 pessoas. Solange me ajudava fazendo visita a pé naqueles bairros, naqueles sítios. O Jairo nasceu, nós já construindo a igreja, invernizávamos o banco. E o Jairo ficava lá, a irmã Cecília nos ajudou muito, não sei onde está ela, cadê a sogra querida? Minha sogra está lá. Lembra disso, né, irmã Cecília? E aí quando eu estava preparando essa palavra aqui, quando nós chegamos em Porangaba, estava chovendo, uma cidadezinha pequenininha, 6.000 habitantes. Hoje ela está mais bonitinha, mas ela era feia.
Nós ficamos numa pensão que não tinha lugar para ficar, não tinha hotel na cidade, não tinha. Ficamos numa pensão, tinha bêbado caindo na porta e nós quase voltamos, quase desistimos do ministério, mas não desistimos. 30 anos depois, nós estamos aqui na casa onde eu saí, lugar onde me colocou no ministério, com uma igreja de aproximadamente 1.200 pessoas. Lá eram 12 que começamos, hoje aqui já são 1.200. Lá eram 5 pães e 2 peixes, aqui são 12 censos cheios. Vamos ficar de pé. Diga assim comigo, em 2016, não vai faltar, nem empatar, vai sobrar. Levante as duas mãos para o céu, toque o céu, como disse o pastor Paulo. Diga assim, 2016, não vai faltar, nem empatar, vai sobrar. Outubro 2016 já está na bênção. Aleluia.